Oi, bom dia, oitavo ano, tudo bem? A professora Daiane está aqui mandando essa videoaula para vocês, porque aconteceu um equívoco no horário. A professora se confundiu com o nosso horário, agendei a nossa aula para as 9 e era para as 8, né? Aí vocês não receberam aí a tempo o link e, e eu, como não tinha nesse horário, acabei me confundindo, tá? Então, tava fazendo outras coisas aí e acabei confundindo com o horário da terça, que nós tivemos ontem às 9, né? Então, vou enviar esse vídeo de revisão, né, e de exercícios aqui, como eu tinha combinado para fazermos na aula ao vivo. Vou enviar para vocês, que amanhã vocês têm avaliação, então já dá para dar uma revisadinha boa, tá? E também, como foi na agenda já, né, como eu já tinha agendado na aula ao vivo, também tem uma tarefinha já liberada lá para vocês, então segue normalmente, tá? Só vamos fazer essa mudança aqui devido ao equívoco que aconteceu. Eu estou na página 34 do livro de atividades, tá? Onde nós vamos rever aqui alguns exercícios de área do círculo e comprimento da circunferência. Então, esses que nós vimos aí nessas últimas semanas, nesses últimos dias de aula, né? Vocês estão fazendo com facilidade, acredito que tá bem tranquilo assim para todo mundo, né? Só lembrar sempre que quando nós formos fazer a área do círculo, né? A fórmula que nós vamos utilizar vai ser área igual a π vezes r ao quadrado, certo? Então, sempre nós vamos fazer desse formato. Quando nós tivermos que encontrar algum outro valor, digamos assim, o exercício nos deu somente o diâmetro, ele não deu o raio, né, para eu poder pôr na fórmula e encontrar a área. Você sabe que o diâmetro, ele é o dobro do raio, né? Então, dá para a gente utilizar o valor, encontrar o valor facilmente e colocar no nosso cálculo para encontrar a área, né? Então, este exercício aqui, principalmente, esse número 9, por exemplo, ele deu uma toalha redonda, está dizendo que uma costureira deseja confeccionar uma toalha redonda com diâmetro de 1,4 metro, 1,40 m, né? E para a toalha ficar mais bonita, ela vai aplicar um bico de renda em seu contorno, aqueles bicos de crochê, né? Vocês já devem ter visto de renda. Nesse caso, ela vai trabalhar com uma renda. Depois de finalizar esse trabalho, quantos metros quadrados de tecido terá a toalha e quantos metros de bico de renda a costureira usou? Arredonde seu resultado para as duas casas decimais e use o 3,14 como valor aproximado de π, né? Então, veja só, nós temos ali o valor de π, que é 3,14, né? Nós temos o valor do raio, que deu aqui aproximadamente 0,49, tá? 0,49. Então, a área do tecido terá aproximadamente 1,54 m, 1,54 metro quadrado, né? O comprimento desta circunferência, nós calculamos com a fórmula 2πr, certo? Então, como nós temos 2 vezes o valor do π vezes o r, né? Nós já tínhamos ali em cima o valor de 2π, tá? De 2r, né, no caso, é só fazer a continha e nós chegaremos aí a quanto ela usou de renda em volta desse tecido, aproximadamente 4,40 metros, 4 metros e 40 centímetros, né, de renda em volta dessa toalha, né, como se você tivesse o círculo e em volta dele um trabalho de renda, e esse trabalho era o que estava pedindo ali, quanto ela utilizou, né, que seria o comprimento da circunferência, tá? Na questão número 10, que está na sequência, ela mostra, então, um círculo, né, de área 36 centímetros quadrados, no qual estão desenhados 4 triângulos equiláteros, com vértice comum no centro do círculo. Qual é a área da região sombreada, da região mais escura aqui, né? Como esses triângulos são equiláteros,
né? Se nós ocultarmos desse círculo 4 setores circulares com ângulos de 60 graus, do círculo original retira-se somente o total de setor circular, que seria 60 graus vezes 4. Por que 60 graus? Porque são triângulos equiláteros. Todos os triângulos equiláteros têm os 3 ângulos de 60 graus, certo? Então, nós tiraríamos aqui, ó, 60 de cada um deles, né? 4 vezes 60, 240, ficando apenas com o seu restante, que é 120 graus. Portanto, restou apenas 1/3 da área do círculo. 1/3, 120 graus é 1/3 de 360, certo? Então, se é 1/3, são 12 centímetros, porque 12 é 1/3 de 36 graus, ok? Então, letra B, 12 centímetros. A questão número 11, que está mostrando, né, uma figura que exibe 5 configurações que pretendem apresentar uma circunferência de centro O1 e perímetro 2π, tá? Em um quadrado de centro O2 e perímetro 4 centímetros. Aponte a alternativa que corresponde à configuração descrita. Então, veja qual alternativa que se enquadra exatamente nessa descrição aqui. A alternativa D, né? Onde o raio da circunferência é 1 centímetro, tá? E é a mesma medida do lado do quadrado. Então, aqui nós temos, ó, o lado do quadrado e o raio exatamente com a mesma medida. A única figura que corresponde a essa descrição, certo? A questão número 12 está mostrando um papelão utilizado na fabricação de caixas, composto de 3 folhas de papel coladas uma nas outras, sendo que as 2 folhas são faces lisas e a folha que intercala entre elas é sanfonada, conforme mostrado aqui na figura, tá? O fabricante desse papelão, já observaram o papelão por dentro, como que ele é? Ele é nesse formato, né? Ele tem 2 camadas externas que são lisas e dentro dele, né, se você desfolhar, né, abrir aquelas folhas de papelão, dentro dele ele tem uma camada que é assim, né, uma camada sanfonadinha. Todas as caixas de papelão, na sua maioria, são nesse formato, tá? Então, está pedindo ali, né, o fabricante compra papel em bobinas de comprimento variável, supondo que a folha sanfonada descreva uma curva composta por uma sequência de semicircunferências com concavidades alternadas de raio externo 1,5 milímetros, determine qual deve ser a quantidade de papel da bobina que gerará a sua folha sanfonada, né? Com precisão de centímetros para que o processo de fabricação esteja, né, não se esgote, né, no mesmo instante que as outras 2 bobinas de papel liso, tá? Então, assim, quando a gente tem essa questão de semicircunferência, a gente tem que calcular a área, né, de um círculo e a área do semicírculo. Então, aqui está mostrando ali, ó, por exemplo, raio externo, né, seria exatamente como se fosse metade de um círculo, tá? Então, cada pedacinho que aparece aqui é um semicírculo, é a metade de um círculo. Ok? Então, na resolução dessa daqui, podem observar que encontramos ali a letra B, né? Para cada semicircunferência medindo πr, né? Existe uma correspondência para um pedaço da face lisa, medindo 2r e vice-versa. Assim, 102 metros de papel para as faces lisas terão correspondência, né? Com 2 vezes o 0,0015 metros. Então, fazemos uma regrinha de 3 aí e chegamos que ele vai precisar de 34.000 semicircunferências, porque esses valores eles estão em milímetros, né? Então fica bem alto, né? Portanto, o comprimento do rolo para a face sanfonada deverá ser de 34.000 vezes πr, que vai ser, né, vezes 3,14 vezes o valor do raio, 160 metros, 160,14 metros, ou seja,
né? 160 metros e 14 centímetros, tá? Então, essa exige um pouquinho mais de observação ali para poder entender, né? Quando se trata de semicircunferência, tá? Deixa eu só voltar aqui nas páginas onde nós temos a descrição ali das áreas do semicírculo, círculos também. Isso está na página 29. Deixa a prof voltar aqui. Então, aqui na página 29, né, do caderno de atividades, a gente já falou um pouquinho, já parou um pouquinho nela aí outro dia, que nós estamos falando, né, do início do conteúdo ali de semicírculo, de circunferência, de círculo, de área, né? Então, aqui tem aquele resumão bom para estudos, né, para estudos da prova aí que vocês podem utilizar, né? A definição da circunferência, lugar geométrico dos pontos que mantém determinada distância, o raio, né, diâmetro. Então, tem tudo aqui bem detalhadinho o que é cada coisa, né? A corda da circunferência, que é os pontos que ligam, que são ligados passando pelo centro O aqui, né? Pelo centro da circunferência, o raio. Então, tudo isso está descrito aqui. Quando nós precisamos encontrar a área de um setor, né? A área de um setor somente, nós temos que utilizar aí a região ocupada, nós temos que comparar com o restante, que é 360 graus. E a gente fez alguns exercícios aí essa semana que foram bem interessantes para a gente fixar essa parte aqui, né? Aí eu quero que vocês olhem também a questão de área das outras figuras, tá? Essas questões aqui também aparece, né, alguma coisa aí na nossa avaliação. Então, nós teremos aí a área de losango, né, a área de quadrilátero, a área de trapézio, todas as áreas de figuras planas aí, dessas figuras mais fáceis, né? Não são tão complexas assim, fácil para a gente trabalhar, tá? Lembrar que quando você tem uma figura mais complexa, você pode também dividir ela em figuras conhecidas, né? Nas quais você tenha a fórmula para calcular, para encontrar o valor da área, beleza? Então, isso estava lá, né, as questões na página 35, tá? Que a professora fez aí, né? E esta revisadinha, né? Esta olhadinha aqui na parte de medidas também, que eu quero que vocês foquem um pouquinho para poder fazer a prova aí com tranquilidade, tá? Vejam também as questões anteriores a isso, tá? Deixa a prof voltar um pouquinho. As questões anteriores ali, por exemplo, quando nós falamos de polígonos, né? A soma dos ângulos, vou colocar aqui na página 25. Livro de atividades também, página 5, tá? Nós vimos aqui exercícios com a soma dos ângulos internos do polígono, né? E ainda vimos também os ângulos externos. Lembrar sempre que o ângulo externo é aquele que somando com o ângulo interno, ele fecha 180 graus. São aqueles ângulos, né, que nós chamamos aí de ângulos suplementares, tá? Então, formou 180 é o ângulo que falta, né, o ângulo externo. Se você tem um ângulo interno de 60, o ângulo externo vai ser 120, né? Se tem um ângulo interno de 90, o ângulo externo vai ser mais 90, para fechar 180 graus, tá? Então, dê uma olhadinha nesses exercícios aqui também, na página 25, né? Dê uma olhadinha aqui, tá? Página 26, também sobre ângulos internos e externos, tá? Bem tranquilo aqui.
Outra coisa que eu quero que vocês vejam é a questão ali de diagonais, né? As formulazinhas que a gente utiliza para encontrar as diagonais de um polígono, tá? Lembrem-se que a quantidade de diagonais vai ser que sai de cada vértice sempre vai ser menos 3, né? Por quê? Por que menos 3? Porque dos que ele tem na lateral dele, né? Ó, vamos supor aqui, tipo, do vértice K, né? Quantas diagonais vão sair? Se nós temos uma figura com 6 lados, é 6 menos 3. Sairão 3 diagonais, tá? Como é que a gente sabe isso? Porque ele não passa diagonal para os pontos que estão ao lado dele e nem para ele mesmo. Então, por isso que é menos 3. Menos ele mesmo e os dois que estão consecutivos a ele, né? Então, num hexágono, por exemplo, para cada vértice sairão 3 diagonais. Sairia para cá, para o ponto B, para o ponto A e para o ponto I, por exemplo, né? Então, sempre lembrar disso. Quadrado, né? 4 menos 3. 4 vértices, 4 lados, menos 3. Então, só passa uma diagonal de cada vértice, tá? Deem uma olhadinha nisso também para a nossa avaliação aí, tá ok? E as outras, a mesma aqui, ó, para vocês verem, né, que a prof tinha agendado aqui às 8 para as 9 da manhã, tá? Então, continua aí como tarefinha as questões 2 e 3 da sessão Hora de Estudos para sexta-feira, para o dia 18, tá certo? Então, bons estudos aí para vocês, boa avaliação, tá? E na sexta-feira nós conversamos depois da nossa avaliação, ok? Um abraço.